muito antes de existir o nome América. Este continente já era habitado por milhões de pessoas. Florestas, montanhas, rios e desertos eram o lar de centenas de povos diferentes. Cada um deles tinha sua própria língua, sua própria cultura e sua própria maneira de compreender o mundo. Mas entre os muitos nomes dados a esta terra, um deles carrega um significado especial: Abya Yala. Um nome ancestral que significa terra viva ou terra em plena maturidade. O termo surgiu entre o povo Guna, um povo indígena que vive nas regiões do atual Panamá e Colômbia. Para eles, Abya Yala não era apenas um nome geográfico. Era uma forma de reconhecer que a terra é viva, que os seres humanos fazem parte da natureza e não estão acima dela. Muito antes da chegada dos europeus, sociedades complexas já haviam florescido neste continente. Na Mesoamérica surgiram civilizações como os maias. Eles desenvolveram conhecimentos avançados em astronomia, matemática e arquitetura. Mais tarde apareceriam os astecas. Seu império construiu uma das maiores cidades do mundo antigo. Nos Andes, floresceu o poderoso império dos Incas. Uma civilização capaz de construir estradas por milhares de quilômetros, atravessando montanhas e vales. Mas essas civilizações eram apenas parte da diversidade cultural existente em Abya Yala. Milhares de povos diferentes viviam espalhados por todo o continente. Para muitos desses povos, a natureza não era um recurso a ser explorado. Ela era considerada sagrada. Entre diversos povos andinos existe a figura de Pachamama, a Mãe Terra. Ela representa a fertilidade, a vida e o equilíbrio entre os seres humanos e o ambiente. Essa relação profunda com a natureza moldava a forma como as sociedades viviam. Produziam alimentos, organizavam suas comunidades e compreendiam o mundo. No final do século XV, o destino do continente começou a mudar. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo chegou ao continente. Esse encontro entre mundos diferentes marcou o início de uma nova era. Uma era de exploração, colonização e profundas transformações. Com o tempo, os mapas europeus passaram a usar um novo nome. O continente passou a ser chamado de América, uma referência ao explorador Américo Vespúcio. A colonização trouxe mudanças profundas. Muitas sociedades indígenas foram destruídas. Milhões de pessoas morreram, vítimas de guerras, doenças e exploração. Terras foram tomadas e novas estruturas políticas e econômicas foram impostas. Mas apesar de tudo isso, os povos indígenas nunca desapareceram. Ao longo dos séculos, muitos povos continuaram preservando suas línguas, suas culturas e suas tradições. Hoje, milhões de indígenas vivem em todo o continente. Em muitos movimentos sociais e culturais, o termo Abya Yala voltou a ser utilizado. Recuperar esse nome é uma forma de reafirmar identidade, memória e resistência. Chamar este continente de Abya Yala é reconhecer uma história muito mais antiga. Uma história que começou muito antes da colonização. Uma história feita de povos, culturas e civilizações que ainda continuam vivas. E talvez, ao lembrar esse nome, possamos também lembrar uma verdade esquecida. Muito antes de ser chamada de América, esta terra já era conhecida como Abya Yala.